Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja aí com vocês. É um prazer mais uma vez, termos a oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor, mesmo que virtualmente, mesmo distantes, Mas que o Senhor possa receber toda a nossa adoração, que seja verdadeiro, que seja para aquele, que merece e é digno de todo louvor. Amém? Eu gostaria de, antes de orarmos, compartilhar de uma palavra que eu meditei durante esses dias e que fala muito sobre esse momento, que a gente tem vivido, E mais uma vez comprovo o quanto a palavra do Senhor, ela é viva, ela é atual, E o quanto que ela traz reflexões importantes para nós nos dias em que estamos vivendo, Lá na carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6 ao versículo 11, diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavra, essa carta, na verdade, Pedro se dirige ali às igrejas espalhadas pela Ásia Menor ali, com o intuito de trazer uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, pelo tempo de aprovação que eles estavam vivendo, pelas circunstâncias ali que eles estavam enfrentando. E Pedro, ele vai instruir, e por isso que essa palavra é viva para nós também, porque ele instrui para que a igreja busque, no Senhor essa esperança e essa alegria e essa santidade, mesmo em tempos de aprovação. Sabendo que o sofrimento que eu tenho passado também é um sofrimento que você e que tantos outros espalhados pelo mundo também estão passando, E é maravilhoso a gente saber que essa palavra, essa carta que foi dirigida às igrejas há tanto tempo atrás, ela ainda é tão viva para nós hoje. Então, que durante este culto, você possa refletir sobre isso, porque esse tempo de introspecção que a gente tem vivido, esse tempo de estarmos dentro das nossas casas, afastados de todos, isso a todo momento nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz buscar respostas, E é muito importante que nós, no Senhor, busquemos entender o que Ele gostaria e o que Ele deseja aperfeiçoar em nós, o que Ele deseja fortalecer em nós. Que esse momento de introspecção, ele possa cada vez mais nos aproximar do Senhor, nos aproximar da sua palavra, para que de fato sejamos fundamentados nela, para que de fato consigamos passar por essas tribulações, que são sofrimentos que eu e você temos passado, mas a palavra de Deus fala: lançamos sobre Ele vossa ansiedade, porque isso é uma verdade, Ele tem cuidado de nós. Temos muitos pedidos de orações, temos clamado ao Senhor por muitas respostas, temos clamado por socorro, mas eu tenho certeza também que nós temos muito do que testemunhar, da bênção que Ele tem
nos entregado cada dia, dos livramentos, das provisões, enfim, são tantas as bênçãos que o Senhor nos dado. Então que a gente possa refletir, né? Entender que estamos sim em um momento muito difícil, mas que neste momento a gente entenda e busque esse aperfeiçoamento no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor então para iniciarmos esse culto. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor dá à sua igreja, né? De juntos podemos elevar as nossas vozes a Ti e temos a certeza que o Senhor nos ouve. Deus, muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra que foi escrita há tanto tempo, ó Deus, tem nos dito tantas verdades e tem nos direcionado nesse tempo tão difícil que estamos passando, Senhor. Por mais, ó Deus, que estejamos passando por um mesmo sofrimento, sabemos que são sofrimentos, ó Pai, às vezes de intensidade diferente, às vezes de características diferentes, às vezes pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, financeiras, pessoas, ó Pai, que estão passando dificuldades ali na sua saúde, na sua casa, perdendo, ó Deus, entes queridos, pessoas, ó Deus, que têm passado, Senhor, por tantas tribulações, mas, ó Deus, queremos elevar ao Senhor e pedir ao Senhor a Tua intervenção. Cremos em Ti, Pai, confiamos no Senhor. E acima de tudo, Pai, queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Sabendo, ó Deus, que em tempos de aprovação, que em tempos, ó Deus, de provação, melhor dizendo, o Senhor tem nos instruídos a sermos fortalecidos na esperança, na alegria e na santidade no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Vamos passar então, né, para o louvor e juntos aí adorarmos ao Senhor. A graça e a paz do Senhor sejam com todos. É sempre bom, um motivo de muita alegria estarmos juntos para louvar ao nosso Deus, render graças àquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Meus irmãos, eu sei que quando nós estamos em casa, né, acompanhando o culto online, é muito fácil a nossa atenção ficar dividida com outras coisas. Mas eu quero realmente te convidar nesse momento a se concentrar aqui no culto e fazer daquelas canções que nós louvaremos, da letra dessas canções, verdadeiras orações de adoração ao nosso Deus. Então, realmente vamos ficar aqui concentrados para a gente louvar juntos ao Senhor, amém? Essa semana eu estava ouvindo um podcast, e nesse podcast que eu ouvi, um pastor estava sendo entrevistado, e ele disse que, na verdade, nós não estamos vivendo um momento de isolamento social, mas ele chamou de distanciamento responsável. Ele disse isso porque ele quis dizer que, mesmo estando distantes um dos outros, nós continuamos tendo comunhão, né, entre os irmãos, nós continuamos nos reunindo, como nesse momento aqui, para cultuar a nosso Deus com um propósito de louvar e engrandecer ao nosso Deus. E principalmente porque nós continuamos tendo comunhão com Deus. E isso é maravilhoso. Isso é motivo de nós louvarmos a Deus. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a louvar ao nosso Senhor, cantando uma música que diz: abraça-me, Senhor, abraça-nos, ó Deus. Uma música que diz que nós devemos ser como aquela criança que entende que precisa do abraço, do afago, do carinho do Pai. Então, nesse momento, eu sei que nós estamos vivendo, como falei, esse distanciamento responsável e não temos podido abraçar uns aos outros. Mas eu quero te convidar, nesse momento, a louvar a Deus, cantando e clamando ao Senhor para que Ele nos abrace. Que essa seja a nossa adoração, que essa seja a nossa oração nesse momento. Louvemos ao Senhor, amém? Eu quero ser como criança,
te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Diga mais uma vez: eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, abraça-me com os teus braços de amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha realmente nos abraçar, ó Deus, com teus braços de amor, com seus braços maravilhosos, ó Pai, que nós possamos sentir o teu carinho, sentir o teu afago, ó Pai, assim como um filho que é abraçado por um pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ó Pai, porque eu creio que verdadeiramente o Senhor tem estado conosco, ó Pai, nos sustentando, nos guardando em todas as coisas, ó Pai. Por isso nós somos gratos a Ti e podemos cantar esse Teu amor maravilhoso e dizer: abraça-nos, Senhor, abraça-nos, ó Pai. Abraça-me, abraça-me,
abraça-me com teus braços de amor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que nos abraça, esse Deus que vem ao nosso encontro derramando e nos mostrando o seu amor. E nesse momento eu quero te convidar, continuando nesse mesmo espírito, a se derramar na presença do Senhor, dizendo que Ele é formoso, dizendo que somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No clamor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Digo mais uma vez, eu venho me derramar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso Deus. Dizer que és formoso. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse tempo, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora chegou o momento de nos prepararmos para entregarmos, né, as nossas ofertas, nossos dízimos, né? E lá em Salmo 111 diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então eu te convido aí
a ofertar, né, e a dizimar ao Senhor, sabendo que todos esses recursos e, né, que tudo que for ofertado, né, será aí investido na obra do Senhor, né? Sabemos aí da grande missão da igreja, então essa é a forma, né, da gente contribuir, da gente obedecer ao que a palavra diz, sabendo que bons frutos disso, né, nós vamos colher. Amém? Eu vou orar agora e depois a gente vai louvar ao Senhor com mais uma canção. E aí na descrição do vídeo, né, vai estar aí as informações para você fazer a sua transferência, o seu depósito, né? Então que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos garante que o Senhor dá o sustento para aqueles que o temem. E queremos nesse momento, ó Pai, consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas, ó Pai, que serão entregues, ó Deus, pelos seus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar para que esses recursos, ó Deus, eles sejam bem empregados na obra do Senhor, para que possamos, ó Deus, com sabedoria, utilizarmos, ó Deus, para a missão da igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, trazendo aí o sustento do Senhor, trazendo, ó Pai, a provisão do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, bons frutos possamos, ó Pai, colher dessa entrega, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Vale da escuridão, sei que tu estás comigo. Nas horas de aflição, sei que posso contar contigo. Pois tu és o meu refúgio e minha luz, a esperança que me conduz. Pois tu és o meu refúgio e minha luz, por isso eu jamais temerei. O Senhor é fiel, sim, Ele é fiel. O Senhor é fiel, sim, Ele é fiel, é fiel. Pelo vale da escuridão, sei que tu estás comigo. Nas horas de aflição, sei que posso contar contigo. Pois tu és o meu refúgio e minha luz, a esperança que me conduz. Pois tu és o meu refúgio e minha luz, por isso eu jamais temerei. O Senhor é fiel, sim, Ele é fiel. O Senhor é fiel, sim, Ele é fiel. É fiel, é fiel, é fiel. O Senhor é fiel.
é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos a um momento aí super importante, né, deste culto, que é o momento de elevarmos as nossas orações, o nosso clamor ao Senhor. Então, se você tiver algum pedido de oração, apresente ao Senhor nesse momento, né? Nós vamos orar aqui pelas famílias, pela igreja, pela atual situação do mundo, né? Nós vamos orar pelos aniversariantes do mês e também pelos casais, né, que completam aí bodas. E então, se você tiver algum pedido, né, eleve aí ao Senhor e vamos juntos, né, clamar pela intervenção do Espírito Santo de Deus, pela transformação do Senhor, né, sobre essas situações tão difíceis. Amém? Grandioso é o teu nome, Pai. Rendemos graças ao Senhor, porque em uma só voz, em um só Espírito, estamos aqui, ó Pai, elevando, ó Deus, nosso clamor diante do Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor tem poder para salvar-nos. Reconhecemos, ó Pai, que todo poder está em Tuas mãos e quanto, ó Pai, nós dependemos do Senhor, o quanto, ó Deus, carecemos da Tua intervenção, Senhor. Então, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti e clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos pedidos de oração que estão sendo feitos agora neste momento. Deus, só o Senhor sabe realmente o que tem se passado no coração, na mente dessas pessoas. Só o Senhor sabe realmente o quanto o Teu povo tem sofrido. E é por isso, ó Pai, que eu clamo ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ir de encontro, ó Pai, a essas vidas, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, ó Pai, um novo tempo, Senhor. Ó Deus, só o Senhor sabe, ó Deus, quais são as reais necessidades, ó Deus, dessas pessoas. Então, Pai, que o Senhor possa, com Teu amor, ó Deus, inundar essas vidas, ó Pai, e que elas sejam restauradas para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço também a Ti, ó Deus, pela situação, ó Deus, atual que o mundo tem enfrentado, que de fato, ó Deus, é uma guerra que nós temos enfrentado, ó Pai. Então, que o Senhor possa nos forjar, que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos, ó Deus, estar atentos ao que o Senhor deseja nos ensinar, ao que o Senhor deseja nos exortar, ao que o Senhor deseja, ó Pai, falar com a gente, Senhor, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos, ó Pai, estratégicos nas nossas ações, para que não murmuremos, ó Pai, diante da situação, mas que confiemos no Senhor em todo momento, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a passar por este momento, ó Deus. Eu sei que muitos, ó Pai, têm sofrido de formas distintas, ó Pai, intensas, ó Deus. Pessoas que têm enfrentado problemas na saúde, financeiramente falando, no emprego, Senhor, nos estudos, ó Pai. Muitas, ó Pai, estão sendo, né, as adaptações que o mundo está precisando fazer para encarar tudo isso, ó Pai. Então, ó Deus, carecemos, ó Pai, da Tua intervenção, carecemos, ó Deus, do Teu poder e do agir do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos vencer, ó Deus, mais este mal. E Deus, eu também peço a Ti, ó Pai, que abençoe as famílias da igreja, a nossa igreja, que abençoe, ó Pai, os nossos pastores, que abençoe, ó Deus, os nossos ministros, que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa cada vez mais sustentá-los, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa reavivar a igreja, para que a igreja permaneça firme no Senhor, para que a igreja, ó Deus, busque, ó Deus, o Senhor em todo o tempo, Pai. E assim também eu peço, ó Deus, pelos aniversariantes, por aqueles, ó Deus, casados, né, que completam em mais uma boda, Senhor, que o Senhor continue abençoando essas vidas, trazendo aí o sustento do Senhor, o amor do Senhor,
e que em todo o tempo, ó Pai, possamos ser gratos. Possamos, ó Deus, ter um coração cheio de gratidão ao Senhor. Porque mesmo, ó Deus, na tribulação, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Deus, nos fortalecido, ó Pai. Isso é maravilhoso, ó Deus. Saber que não estamos sozinhos, saber, ó Pai, que não estamos perdidos, mas ter a certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Isso é maravilhoso, ó Pai. Então, Deus, visita, Senhor, cada vida agora. Visita, Senhor, cada família, ó Pai. Que o Teu amor possa inundar cada casa. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa encher essas vidas, ó Pai. E que possamos, ó Deus, sermos gratos ao Senhor em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que está cultuando juntamente conosco através desse canal, mesmo à distância, né? Mas juntos, unidos, num só espírito, numa mesma fé, numa mesma crença, e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e o seu lar. Em nome de Jesus, queridos. Vamos à meditação desta noite da Palavra de Deus, culto de quarta-feira, oração, culto de oração, e nós sempre estamos trazendo uma mensagem que possa estar falando ao teu coração no sentido de trazer uma exortação, uma reflexão, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 4. É um versículo pequeno, na verdade nós vamos pegar um pedacinho do versículo e algumas palavras que vão nos nortear no nosso tema desta noite, que vamos falar sobre experiência com Deus. Você já teve alguma experiência viva com o Senhor? Alguma prova que de fato o Senhor agiu através da sua vida ou próximo de você, que você de alguma forma pôde presenciar e de alguma forma se desfrutar da ação de Deus, ter uma experiência com Ele? Já imaginou o tanto que isso é possível e o tanto que isso é importante para nós? Porque mesmo os nossos olhos não vendo, os nossos olhos carnais, os nossos olhos espirituais, eles têm sim um poder de manifestar a ação de Deus sobre as nossas vidas. E é exatamente isso que nós vamos nesta noite ministrar, estudarmos, né? Experiência com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. A palavra, Romanos capítulo 5, versículo 4 diz assim, no meio do versículo ali, e a perseverança, experiência. E a perseverança produz experiência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega nesse momento trazendo uma série de informações de uma coisa que vai puxando a outra, que vai produzindo outra, e quando chega nessa parte do versículo ele diz que a perseverança produz a experiência. Vamos orar? Ó Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, Tua palavra foi lida, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. E que tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, uma orientação do Senhor sobre o que fazer, como buscar, ó Pai, experiências contigo, para que venhamos, ó Deus, de fato, alimentar a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, fala aos corações dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Amém. Queridos, experiência com Deus é algo pessoal e intransferível. Eu não posso viver uma experiência com Deus por você. Você não pode viver uma experiência com Deus por mim. Meu pai, minha mãe, seu pastor, enfim, pessoas que são líderes espirituais das nossas vidas, eles não podem ter experiências com Deus no meu lugar. A experiência que nós temos com Deus, ela é intransferível e é pessoal. Porque é desejo do coração do Senhor que você tenha experiências com Ele. E uma série de vivências, de casos que muitas vezes nós vivemos no dia a dia, elas culminam nisso, ou seja, elas colaboram para que nós possamos ter a todo momento uma possibilidade de termos experiências com o Senhor. E aí eu pergunto, por que é tão importante termos experiências com o Senhor?
Porque de fato isso vai fazer um diferencial na minha vida. Por que eu tenho que ter esse anseio? Por que as coisas, quando acontecem, elas querem me mostrar algo e aquilo que ela mostra, qual que é a proposta disso? Qual que é o propósito de Deus para aquilo? É necessário eu ter essa experiência ou poderia eu passar uma vida inteira dentro da igreja sem ter uma experiência real com o Senhor? É quase que impossível, na verdade é impossível uma pessoa que tem o Espírito de Deus passar uma vida inteira sem ter experiências vivas do Senhor para crescimento da nossa fé. Elas são necessárias exatamente por isso, para que possamos ter a nossa fé alimentada e crescida a cada momento e acrescida no sentido de conhecimento de Deus, né? Mas é interessante é necessário a gente ter uma definição da nossa intenção em ter experiências com Deus. Lucas capítulo 10, de versículos 17 até o versículo 20, o Senhor vai mostrar exatamente numa narrativa em que os discípulos saíram com a autoridade do nome de Jesus e fizeram tantas coisas, expulsaram demônios, curaram pessoas e voltaram para o Mestre, tendo de fato um resultado, trazendo para ele resultados sobre as coisas que eles viveram, né? E tudo foi muito importante. Eles tiveram experiências do poder vivo em operação de Deus através das suas vidas em benefício dos outros. Mas ao término disso, Jesus Cristo falou exatamente uma coisa interessante para nós. Ele chegou a dizer assim: olha, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe qual que é o maior resultado da experiência que nós possamos ter? É ter exatamente conhecimento de Deus na sua intimidade. As coisas que Deus faz através das nossas vidas, abençoando os outros ou até mesmo nos abençoando, elas são importantes sim, mas toda a nossa experiência tem um fim. O fim de ter o maior propósito da nossa vida é de ter a experiência com Deus, conhecendo o próprio Deus na intimidade. É isso que sugere esse texto. Os nossos nomes estarem escritos no livro da vida sugerem a nós um encontro pessoal com Ele na futura glória e que nós já vivenciamos isso hoje. Então a isso o Senhor Jesus Cristo nos orienta a que tenhamos alegria, de que possamos estar sempre na presença de Deus e essa resultante de nosso nome estar escrito no livro da vida faz com que tenhamos um encontro marcado com o Pai. Então é isso que deve alegrar o nosso coração. Então quando falarmos sobre experiência, vamos ter em mente exatamente aquelas que merecem mesmo serem buscadas. As que de fato nos aproximam de Deus, que alimentam as nossas vidas, mas acima de tudo, nos enche do conhecimento da graça dele. Nos enche do conhecimento dele, como pessoa, como Deus que opera em nós e principalmente como um ser que quer se relacionar com o seu filho, um pai que se relaciona com o filho em amor, trazendo às nossas vidas intimidade com ele. Eu não encorajo ninguém a buscar experiências que julgam ser de Deus, mas não são. Experiências que se colocam acima do próprio Senhor, que propaga, que propicia termos experiências com ele. Não são essas experiências irresponsáveis, que são dignas de espetáculos, mas experiências que de fato trazem conhecimento de Deus para a sua vida. Todas elas são importantes. As experiências que aqueles discípulos viveram, elas são importantes. Foram importantes para ele, porém, nada se compara ao fato de estar na intimidade com o Senhor, experiências no sentido de trazer conhecimento do Pai para as nossas vidas, para o nosso espírito, para a nossa alma. E aí eu gostaria de meditar contigo, queridos, sobre duas coisas basicamente importantes. Primeira delas, a experiência com Deus, ela deve ser almejada, buscada. De nada adianta eu ter uma experiência de relance se de fato eu não tiver sede de buscar essa experiência com o Senhor. As coisas de fato acabam não contribuindo para que aquilo possa ser de fato algo tão importante para mim. Porque experiências, elas devem ser buscadas. As experiências devem ser buscadas são as que produzem frutos para o reino de Deus. Porque além de fato me alimentar,
elas têm que produzir no reino de Deus algum fruto para que Ele seja glorificado. Então todas as experiências que nós temos remetem para que o Pai possa ser conhecido aqui embaixo e de alguma forma o reino dele possa ser propagado. Essas experiências são aquelas que precisam ser almejadas e buscadas. Não são experiências que de fato trazem engrandecimento próprio, pessoal. Porque quando eu tenho experiências que de fato o Senhor opera através da minha vida ou no meu contexto de vida, elas fazem com que as minhas circunstâncias, o meu contexto, eles possam de fato propagar o reino de Deus de tal forma que o nome dele seja glorificado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de homens e mulheres de Deus na Bíblia que tiveram experiências que de fato fizeram com que eles buscassem com todo o seu ser conhecer esse Senhor e ao mesmo tempo tiveram uma vida com um marco em que a operação de Deus foi de fato um divisor de água na vida deles. Por exemplo, primeiro caso, Marcos capítulo 5, de 25 a 34, vai mostrar a história daquela mulher com fluxo de sangue, que há tantos anos sofria e já tinha gastado todos os seus dinheiros com médicos e mais médicos e não conseguia de fato trazer a cura para o seu inteiro, para o seu problema físico, para o seu fluxo. A Bíblia diz que aquela mulher buscou com intensidade, com todas as forças, né? E aí ela teve uma experiência de cura. Então podemos ter muitas vezes experiência de cura na nossa vida, no nosso físico, quando almejamos e buscamos para que o Senhor possa ser glorificado através daquela operação que se fez em nós. A nossa saúde é restaurada, restituída, porém o nosso Senhor tem que ser glorificado com isso. Porque de nada vai acontecer, de nada vai adiantar para as nossas vidas sermos curados e recebermos tamanha graça se o Senhor não foi glorificado. A exemplo disso nós temos 10 leprosos. Todos os 10 foram curados, apenas um voltou para poder agradecer ao Senhor. E aquele foi que alcançou a cura espiritual para a sua vida. A experiência de cura ela deve ser almejada quando o nosso Senhor, de fato, é glorificado através da graça que Ele concedeu a você. Uma outra coisa que nós devemos buscar, uma experiência que deve ser almejada, buscada, sabe qual que é? A de entrega, do serviço, a de entrega que de fato as nossas vidas são colocadas para o trabalho em prol do Senhor. A exemplo disso nós temos a entrega de Simão que carregou a cruz de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 21. A entrega daquele homem simplesmente fez com que o madeiro, ou seja, a cruz pesada que o Senhor carregava por ele também e por todos nós, ele se entregou para de alguma forma conseguir ajudar o nosso Senhor a chegar até o local da cruz. Olha que entrega graciosa, que experiência marcante aquele homem teve. Ele carregou juntamente com Cristo, apesar de não ser digno como Cristo era, ele carregou uma cruz de todas as honras da história da humanidade. Que experiência tremenda que Simão teve. Outra situação interessante era o pai de Alexandre e Rufo, Romanos capítulo 6, versículo 16, versículo 13, cuja mãe era uma mãe para Paulo. A palavra de Deus mostrava ali que eles tiveram a experiência de uma entrega de tal maneira que aquela mulher cuidava de todas as coisas, sendo para ele uma pessoa bondosa. Outro propósito de entrega interessante é o de provisão. Vivermos uma experiência com Deus no sentido de buscarmos, almejarmos uma experiência para provisão. Por exemplo, Pedro pôde viver isso. Ele busca um peixe e tira uma pérola da boca para poder pagar tributos. E ele pôde viver uma experiência tremenda de provisão, porque o Senhor, dono de todas as coisas, estava ali. Jesus Cristo estava passando por uma coletoria, foi de alguma forma interpelado por alguns homens e disseram, vocês não vão pagar tributos? Então Cristo, simplesmente com um milagre todo-poderoso, ele faz com que Pedro pudesse viver uma experiência belíssima. Pedro vai até o local, busca um peixe e tira uma pérola
de dentro da boca do peixe para que eles pudessem pagar aquele tributo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós buscamos, de fato, algo para provisão, o Senhor, de alguma forma, graciosamente nos proporciona vivermos provisão para as nossas vidas quando nós almejamos buscar e, de alguma forma, conseguimos alcançar essa graça. Uma outra experiência interessante que nós podemos buscar, que vale muito a pena, é a experiência da libertação. Mateus capítulo 15, versículo 21 até 28, vai mostrar a história de uma mulher que intercedia pela sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia mostra com todas as atitudes daquela mulher que ela almejou de tal maneira que ela teve uma busca íntima, sincera, tão forte, que ela alcançou a libertação para a filha por causa do clamor que ela faz diante do Pai, diante de Jesus. E ali ela pôde viver uma experiência de libertação. Ainda, queridos, outro tipo de experiência que nós devemos buscar, almejar, é a experiência do ensino e da aprendizagem. Estavam ali em casa Marta e Maria, Lucas capítulo 10, de 38 até 42. Estavam as duas. Uma se preocupada em servir e organizar todas as coisas. Mas Maria estava ali próximo de Cristo, buscando uma experiência diferente. A experiência de aprender mais do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que buscar a educação, o ensino, a aprendizagem, coisas que de fato remetem as nossas vidas ao conhecimento de Deus, é uma experiência que nós devemos buscar o tempo todo e vivemos isso o tempo todo, que vale muito a pena ser buscado, porque quando buscamos, conhecemos um pouco mais do Senhor e vivemos coisas realmente assim tremendas, porque no ensino o Senhor fala através da sua palavra, e ao falar através da sua palavra, que é através do ensino, da propagação da mesma, da vivência da mesma, nós temos experiências com Ele. E isso vale muito a pena buscar de Deus. Outra coisa interessante que vale a pena buscar, livramentos. Eu me recordo do segundo livro dos Reis, capítulo 6, de 8 até 23, o grande livramento que Eliseu e Geazi tiveram. Estavam eles sitiados dentro de a casa de Eliseu, e um exército inimigo estava todo acampado ao redor. Quando de fato os olhos espirituais de Geazi se abriram, ele pôde de fato vivenciar, presenciar, visualizar o exército de Deus, que era muito mais numeroso que o exército inimigo. E eles puderam receber livramento, saíram do meio daquele povo, juntamente com eles, e colocaram-os diante do arraial do povo de Deus, né, dos israelitas, diante do exército israelitas, e saíram dali ilesos, sem qualquer situação os acontecer, porque puderam vivenciar aquele livramento. Livramento é algo que nós podemos, queridos, buscar de Deus, clamar ao Pai para que possamos ter experiências com Deus de grandes livramentos das nossas vidas. E muitas deles nos marcam, porque a gente consegue entender o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com a nossa vida tão insignificante para tantas pessoas, para o mundo, enfim, e para o Senhor Ele tendo aquele cuidado tão especial para conosco e nos livrando de tantas coisas. Nos livrando do mal, nos livrando do homem maligno, nos livrando de acidentes, nos livrando de tantas emboscadas que o inimigo das nossas almas colocam contra nós. E aí a gente consegue ter a nossa vida livre e a gente conseguir ter uma experiência em relação a isso. Outra coisa interessante, queridos, a maior de todas as experiências, a experiência de salvação. Essa vale muito a pena buscar, almejar. Eu me recordo do ladrão na cruz ao lado de Jesus Cristo. Lucas capítulo 23, de 39 até 43, vai narrar sobre isso. E aquele homem vive a maior de todas as experiências, o fato de passar da morte espiritual para a vida. Ele consegue reconhecer Cristo como Senhor. E ali consegue ter uma experiência de salvação. Quero falar para você que nos assiste nesta noite
e que de repente está cultuando conosco. Busque a experiência de salvação para a sua vida, porque é desejo do coração de Deus que você seja salvo. Não há nada mais importante para você poder fazer na sua vida do que ser salvo, do que buscar a salvação do Senhor com um ato. Buscar a salvação de Deus para que de fato você possa ter o seu acesso à eternidade com o Pai e ter a maior de todas as experiências. Ser salvo, receber o Espírito de Deus dentro de você. Todas essas coisas nós devemos, queridos, buscar, almejar, porque é desejo de Deus que nós possamos viver cada uma dessas coisas, para que a nossa fé possa crescer, buscar cura, a experiência da entrega, a experiência da provisão, da libertação, do ensino, de conhecer o Senhor, de livramento e, acima de todas as coisas, a salvação. Porque quando eu busco, quando eu almejo essas coisas e busco, a tendência natural é que o Senhor possa atender, porque é desejo do coração dele, fazer com que você passe por experiências para poder glorificar o nome dele e, ao mesmo tempo, a sua fé ser alimentada. Mas, de repente, você pode imaginar que isso não serve para tanta coisa. Queridos, as pessoas que têm experiências com o Senhor, elas conseguem contar que a sua vida é mudada através de um marco, quando elas têm experiências vivas com o Deus vivo. Todas essas pessoas que eu falei, que foram exemplos bíblicos, elas tiveram um marco na sua vida, que aquilo provavelmente foi um divisor de águas para a vida dela. Um marco tão forte, tão grande, que a vida delas foi completamente mudada a partir dali. Você já parou para pensar que uma experiência com Deus pode mudar completamente o curso da sua vida? Que de repente a sua vida, a sua situação de dúvidas, a sua situação de cansaço espiritual, de prostração diante de todas as adversidades, de andar realmente assim com uma perspectiva de derrota, tudo isso pode ser mudado a partir do momento em que você possa buscar e alcançar uma experiência com o Pai. A sua vida pode ser mudada. Outra coisa interessante, a segunda coisa que eu gostaria que você meditasse comigo, é que a experiência com Deus, ela é precedida pela perseverança. Veja bem, o texto que nós lemos em Romanos vai falar exatamente isso, que é a perseverança que vai levar a pessoa a ter a experiência. Quando eu persevero, o resultado é eu ter uma experiência com Deus. E aí, queridos, é interessante porque essas coisas elas ficam atreladas entre si. A ideia de eu almejar, de eu querer, de eu buscar, mas não buscar de qualquer forma, eu buscar na perseverança. A ideia da perseverança me sugere algo contínuo, algo recorrente, algo de que se não deu certo por aqui, eu continuo tentando, e que elimina completamente a possibilidade de desistência. É importante eu ter isso em mente, porque quando eu tiver isso em mente, eu vou começar a entender que a minha perseverança pode fazer toda a diferença para que eu possa ter uma experiência com Deus e minha vida ser mudada. E o favor que eu busco alcançar dele acontecer. Perseverança é a chave, querido, para que você possa de fato ter a sua vida mudada. Perseverança é a chave, querido, para que de fato você possa ter comunhão com o Senhor, experiência com o Senhor e ter a sua fé renovada. Quando eu persevero, eu agrado o coração do Pai e faço com que as coisas possam se mover. De repente você pode dizer assim, Anderson, mas está difícil para mim. Eu oro e as coisas não acontecem. Então, querido, sabe o que isso sinaliza para mim? Que a oração tem que continuar. Que a sua esperança, que vai ser a última coisa que vai ser produzida depois da experiência, vai fazer com que isso possa alimentar o seu desejo de busca e de se perseverar. E aí eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas interessantes. Perseverança é a insistência em permanecer no propósito. O requisito para se ter experiência com Deus é a perseverança. A própria Bíblia está mostrando isso no versículo. Não tem como eu ter experiência com o Pai se eu não tiver perseverança. Sabe por que as pessoas não têm experiências com Deus?
Porque elas não perseveram. A ansiedade do coração, as dúvidas, as coisas que de fato são bloqueios, matam a sua experiência, a sua perseverança. E faz com que você esterilize a sua experiência com Deus. A experiência com Deus é o requisito. Coloque isso no seu coração. Não acontece experiência com o Pai se não for perseverante. Se não houver perseverança. A perseverança vai ser o requisito para que você possa ter experiência com o Pai. Às vezes as pessoas ignoram o fato de que a todo momento estamos tendo experiências com o Pai. De que a todo momento estamos tendo a possibilidade de crescer na fé. De que a todo momento estamos em provas. E essas coisas podem nos distanciar da ação de Deus. E aí eu gostaria de mostrar algumas atitudes bíblicas que levaram as pessoas a serem perseverantes e alcançarem experiências com o Pai. Por exemplo, a primeira delas é uma atitude de auto-humilhação. Eu persevero e, se necessário for, eu me humilho diante da presença do Pai. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, eu já falei sobre a mulher que foi buscar, inclusive o pastor Vanui pregou exatamente sobre esse texto no domingo, né? Falando sobre migalhas de graça. Aquela mulher que estava com a filha terrivelmente endemoniada e ela não era israelita, não era judia. E aí o que aconteceu? O próprio Senhor Jesus vira para ela e diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos, fazendo uma alusão de que aquela mulher pudesse ser comparada a um cachorrinho perto da importância dos filhos que eram os israelitas. Testando a fé daquela mulher. E aquela mulher numa atitude de auto-humilhação, deixando de lado todo o seu orgulho, toda a situação, se humilha diante do Pai dizendo: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Migalhas de graça, como pegando aqui emprestadas as palavras do pastor Vanui. São situações que mudaram completamente e fizeram com que a perseverança dela fizesse com que ela alcançasse a graça de Deus para poder ter de fato a experiência da libertação para sua filha. A auto-humilhação, queridos, é a sua atitude de perseverança para que você possa ter experiência com o Pai. Às vezes falta-nos exatamente esse mecanismo de nos humilharmos diante dele. Porque muitas vezes a gente permite que nosso impulso, o nosso ego e as coisas que de fato aborrecem o Senhor em nós tomem conta do lugar quando na verdade deveríamos nos humilhar, crucificar o nosso eu, crucificar o nosso orgulho, fazer com que essas coisas possam morrer juntamente com o velho homem, para que nessa perseverança pudéssemos então alcançar a experiência com o Pai. Outra coisa interessante, Marcos capítulo 5, de 25 a 34, vai mostrar ainda mais uma vez aquela mulher com o fluxo de sangue. O firme propósito daquela mulher. Ela estava com um propósito firme e ela dizia assim: se eu apenas tocar as suas vestes. As pessoas comprimiam e tentavam de alguma forma ficarem próximas de Jesus, esbarravam Jesus para um lado, para o outro, e ela ali tentando de alguma forma, e alcançou simplesmente a orla das suas vestes. Ali o finalzinho, e puxando, tocando com fé. Ela teve um firme propósito, uma perseverança. Ela podia ter desistido, mas a chance dela estava passando. Já havia gastado dinheiro com médicos, tanto tempo ali, há mais de década, de fato, sofrendo, padecendo a enfermidade no corpo. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher alcançou o favor do Pai, teve uma experiência de cura para a sua vida, por causa da perseverança dela, tendo um firme propósito. Perseverança de auto-humilhação, perseverança de firme propósito. Terceira coisa, uma perseverança em adoração. Oh, queridos, a adoração é tudo. Ainda dentro do contexto da mulher do fluxo de sangue, quando de fato ela toca no Senhor e percebe que é curada, a Bíblia diz que ela se prostra diante do Pai, diante de Jesus,
e o adora. E muitas vezes a gente conseguimos esquecer que a nossa postura tem que ser de prostrarmos diante do Pai em adoração. A adoração é um dos mecanismos mais poderosos para que você possa ter experiências com Deus vivo, porque na adoração você faz a invocação de um Deus que é vivo, que é espírito, que é poderoso e que faz com que em meio à adoração possamos ter experiências lindíssimas, profundas com o Pai, que são marcos na nossa vida. Porque ao adorador de coração e de paixão, a adoração é algo tão importante, tão constante na sua vida, e que constantemente ele perseverando naquilo, ele tem experiências com o Pai. E a sua vida é alimentada. A sua vida de alguma forma é fortalecida, porque há poder na adoração que nós entregamos ao Pai. Outra coisa interessante é a perseverança na celebração. Sabe o que eu me recordo? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Josafá, percebendo a profecia que havia de que o Senhor de fato daria vitória, sabe o que ele faz? Ele coloca as pessoas, os levitas, para poder celebrar. E na celebração, naquela perseverança, na fé que eles fizeram ali, celebrando, tocando no meio da batalha, a palavra de Deus diz que eles foram livres e ainda conseguiram repartir os despojos, saqueando os despojos daquela batalha, daquelas pessoas que de alguma forma se confundiram entre si, os seus inimigos, e guerrearam. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que a minha celebração, eu perseverar na celebração ao nome de Deus, independente da situação, da circunstância que eu encontro, como circunstâncias de morte estavam cercando os israelitas naquele contexto, eu posso ter uma experiência tremenda com o Pai, de livramento com Ele, mas é necessário que eu persevere em celebração, persevere em adoração, tenha o meu firme propósito e ainda me auto-humilho. Outra coisa interessante é a perseverança em acreditar. Quando eu acredito, isso move o coração do Pai. Os céus começam de alguma forma a trabalhar em favor daquele que crê. Porque a fé é algo que agrada ao Senhor. Então o acreditar me faz mover para que o Espírito de Deus possa agir em meu favor e eu ter uma experiência com Ele. É interessante, queridos, que nesse mesmo contexto, quando Josafá vai falar para os cantores para começarem a celebração, ele diz exatamente uma coisa, uma palavra para eles, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus. A nossa fé é a forma de perseverança que nos leva a ter experiências poderosíssimas e profundas com o Senhor. Que a própria fé é alimentada com a experiência que eu tenho. Quando eu começo a ter experiências com o Pai, por causa da minha fé, ela se torna cada vez mais forte, porque a fé vai gerando vai gerando a própria fé. Porque ao acreditar no Senhor, eu tenho experiências com o Pai, o que faz fortalecer, que faz com que eu tenha o sentimento de que a minha fé tem compensado o fato de eu ter a própria fé no Senhor. E aí eu sendo fortalecido, eu começo a crescer de graça em graça, de fé em fé, até atingir uma estatura de varão perfeito. Que na verdade nós só vamos atingir na glória, com certeza, né? Mas que o Senhor de fato nos abençoa poderosamente. Ainda, queridos, outra coisa interessante, perseverança no arrependimento. Essa é interessante, é importante. É uma outra atitude para eu poder ter experiências com o Pai. Perseverar em me arrepender. Me arrepender do que eu sou. Me arrepender do que eu faço. Me arrepender dos meus erros. Me arrepender das coisas que eu pratico que aborrecem e desonram o Senhor. O arrependimento é algo legítimo daquele adorador que de fato quer agradar ao Pai. Sabe o que eu me recordo? O ladrão na cruz ao lado de Jesus.
Lucas capítulo 23, de 39 até 43, vai narrar sobre isso. Ele diz exatamente assim: um ladrão estava zombando, o outro defendendo Cristo. E ao defender, ele diz assim: olha, nós merecemos a nossa condenação de estarmos aqui nessa cruz. Mas a este santo, o que ele fez? O que ele fez para merecer isso? A perseverança daquele homem em reconhecer e arrepender diante do Pai, ele leva o seu arrependimento ao estado mais profundo, que é a sua conversão, e diz assim: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso ou no teu reino. E aí, por causa da perseverança daquele homem, ele pôde vivenciar a experiência da sua salvação no decreto dos lábios de Cristo, que todo ser humano caído, que todo pecador deve ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa perseverança mudou a eternidade daquele homem, que teve uma vida inteira de erros até aquele momento, e no estágio final da sua morte, pôde mudar toda a sua eternidade, simplesmente porque se arrependeu, perseverou em se arrepender e teve experiência com Deus de salvação. Eu gostaria, queridos, que concluíssemos com algumas observações, né? A experiência com Deus, ela é o alimento da nossa fé. Ela é o alimento da sua fé, alimento da minha fé, alimento da fé da igreja. Quando eu tenho experiências reais com o Senhor, experiências bíblicas, que de fato foi Deus genuinamente quem agiu através da minha vida por mim, a minha fé é alimentada. Mas por que eu preciso ter uma experiência com Deus? De repente você pode se perguntar isso. Primeira coisa, porque a experiência precede a esperança. Uma vez que a perseverança ela vem antes com a experiência, ou seja, por causa da minha experiência, da minha perseverança, eu acabo vivendo uma experiência. Quando eu vivo essa experiência, o próximo estágio dela é ter esperança. E por que eu preciso ter esperança, queridos? Para poder aguardar a ação de Deus, para poder aguardar o reino de Deus que vem, para poder aguardar o meu encontro com o Senhor. A esperança é simplesmente aquilo que movimenta a igreja em um único propósito, de ter as suas vidas o tempo todo aqui na terra para adoração e para culto ao Senhor, na esperança de que o Senhor de fato venha buscar o teu povo, na esperança que Deus de fato venha em favor do teu povo, venha livrar o seu povo. Por isso que é importante eu ter experiência com o Pai, porque é ela quem vai ser o estágio anterior à esperança. A esperança vai acontecer porque eu tive experiência com Deus. A esperança é o que te faz continuar a caminhar. A esperança é o que te faz todos os dias clamar ao teu Deus. A esperança é aquilo que te faz confiar, mesmo quando todos os sinais são contrários. Ela, de acordo com a experiência que você teve com o Pai, ela vai dizer para você: confia, o tempo está próximo, o tempo do Senhor te honrar está próximo. E Deus de fato vem trabalhando através disso. Por isso que a esperança é tão importante para nós. Ela faz parte da profundidade da felicidade do cristão. Ela está intimamente entranhada, ligada com a felicidade do cristão, porque somos alimentados pela esperança de que há um Deus que toma a causa do teu povo e vem buscar a tua igreja. Aleluia. Sem experiência com Deus, queridos, sua fé morre. Ou, de alguma forma, ela é intimamente prejudicada. Sem experiências com o Pai, você se torna um cristão vazio, um cristão frio, um cristão incompleto, porque não foi para isso que o Senhor te libertou. Ele te libertou para que você possa o tempo todo estar em intimidade com Ele, tendo experiências com Ele, para poder provar para você que Ele é fiel, para que Ele possa ser glorificado. E ainda, com todas essas atitudes,
você possa ter a sua vida satisfeita, completa nele, em paz, em alegria, em felicidade no Senhor. Sem experiência com Deus, nós estamos, de alguma forma, caminhando incompletos, sem proposta, sem motivação, com dúvidas. Porque quando o Senhor se manifesta a nós, as nossas perguntas são respondidas. E simplesmente o toque de Deus, o agir de Deus, faz com que você seja refrigerado, faz com que as suas lágrimas comecem a encontrar motivação, elas sejam transformadas em alegria, e o Senhor de fato possa operar em seu favor. Queridos, tenhamos experiências com o Pai, busque experiência com o Senhor, almeje ter experiências com o Pai, persevere para que Ele possa agir, e acima de tudo, alimente a sua fé com as experiências que o Senhor há de viver contigo, em nome de Jesus. Amém? Experiências com Deus, queridos, é a nossa meta diária. Que você possa buscar, se de repente você nunca passou pela cabeça, e falou assim, olha, não achava que fosse tão importante ter experiências com o Pai. Esta noite, o Senhor quer mudar a sua história, para que você possa ter uma experiência com Ele. De repente você nunca viveu alguma experiência marcante. Clame ao Pai para que você possa viver, para que Ele providencie isso ainda essa semana, mas almeje buscar com todos esses passos que nós vimos aqui com a palavra de Deus, para que você possa de fato ter uma experiência com o Pai, que alimente a sua fé e mude a sua história, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus queridos? Vamos orar ao nosso Pai, que você possa fechar os seus olhos nesse momento e em nome de Jesus Cristo clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, a Tua igreja, Pai, busca a cada momento ter experiências contigo. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor possa entrar em cada coração, em cada lar nesta noite, Deus. E pelos olhos da fé que essas pessoas possam contemplar o Senhor, para que tenham experiências com Deus vivo, experiências de libertação, de livramento, experiências de cura, de intimidade com o Senhor, de ensino do Senhor, de profundidade contigo, experiências de salvação. Se alguém que me escuta nesta noite, ó Pai, através desse vídeo, ó Deus, independente da época e da data, que eles possam, em nome de Jesus, se render diante do Pai e terem uma experiência viva com o Senhor. Porque Tu és Deus vivo, e onde o Senhor se achega, a morte se transforma em vida, a tristeza se transforma em alegria, o choro se transforma em riso, o desânimo se transforma em ânimo, em vida, e as pessoas de fato passam a caminhar de cabeça erguida, contemplando a ação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, onde quer que esteja um lar que precisa uma experiência contigo, que Teu Espírito Santo possa, neste momento, fazer uma revolução, um marco, em nome de Jesus, Pai, para que as vidas sejam modificadas, mudadas, onde quer que tenham casamentos ameaçados, ó Pai, que a experiência, ó Deus, de união e restauração com o Senhor possa ser real. Aquele que precisa, Deus, de uma libertação, seja de vício, de bebidas, de drogas, ó Pai, de qualquer outra carnalidade que o prendem, que eles possam ter experiência de livramentos com o Senhor, de libertação com o Senhor, para que a fé seja fortalecida, eles consigam, ó Pai, em nome de Jesus, lutar contra essas coisas. Ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, que tenham experiências de cura, para que o Teu nome seja glorificado. Aqueles, ó Deus, que precisam ter experiência de intrepidez, de proclamação do Teu Evangelho, ó Pai, que muitas vezes sentem vergonha, que eles possam ter experiência em nome de Jesus, ó Pai, de abrirem os seus lábios, ó Deus, com toda a intrepidez que o Teu Espírito nos dá, para que o Teu nome seja glorificado. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome, te adoramos, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa abençoar o seu lar, a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma boa noite
e até uma próxima oportunidade onde juntos possamos aprender com Deus, aprender com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.